Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, transmitido para o Brasil e para o mundo todo através do Facebook, através do YouTube. E que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Que Deus possa abençoar você, minha irmã. Que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, meu irmão, minha irmã, nós vamos aqui então começar mais uma campanha de oração que está uma bênção, tomando posse dos despojos da guerra. Irmão, é muito forte. Tomando posse daquilo que é teu. Tu vai tomar posse. Vida amorosa, financeira, saúde, cura, libertação para a família, para outras pessoas que você vai colocar. É uma campanha para o geral. Mas você já sabe, você que está aqui já há mais tempo conosco nesse canal, que toda a campanha que nós fazemos aqui, sempre nós temos um fundamento teológico e bíblico. E a gente pega esse conhecimento e ora em cima disso. Então, este primeiro vídeo, ele se trata de um estudo bíblico e logo após, no final do estudo bíblico, vai ter um momento de oração, que no nosso caso agora vai ser a abertura desta campanha. Tá bom? Hoje eu estou postando o vídeo aí na quinta-feira, dia 10 de junho, né? Era para ser transmitido ontem, mas chegamos lá na igreja e estava sem internet. Aí eu tive que gravar para postar agora, né? O próximo vídeo, o segundo dia de oração, nós iremos começar ele no dia 14 de junho. Se você está assistindo depois desse dia, um mês, um dia, um ano depois, não importa, depois, né? Você pode vir aqui nas descrições. O primeiro link nas descrições está escrito assim, ó, playlist desta campanha. Aí tem entre parênteses, despojos de guerra. Clica nesse link que é a playlist onde você encontra os outros vídeos desta campanha de oração, tá? Então clica aí para você ficar ligado, antenado. E por mais que a gente já até finalizou talvez a campanha, pode fazer também, tá? Vai ficar aqui na plataforma, eu estou te indicando a playlist que tem todos os vídeos. Pronto, só você assistir e fazer a sequência de 21 dias de oração, que Deus vai te abençoar também poderosamente. Certo? É lógico, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não é inscrito. E ao se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações. Você que está aqui no Facebook também, siga a nossa página, curta a nossa página, compartilhe este vídeo aí nos grupos do Facebook, na sua linha do tempo também, tá? Deixa Deus te usar no compartilhamento, porque eu tenho muitos testemunhos aqui. Você vai ver que nas próximas orações, a partir do dia 14, que dá na segunda-feira, nós iremos fazer a oração a partir ali das 7h30 da noite, horário de Brasília, Brasil, tá? Grave isso. Segunda-feira, dia 14, nós estaremos orando aqui, tá? 7h30 da noite. Postou o vídeo, recebeu a notificação, vem para você acompanhar a campanha de oração. Certo? Então, faça isso, porque Deus vai lhe abençoar poderosamente, tá? Compartilhe e você, ao longo dessa campanha, vai ouvir testemunho que inclusive, esses testemunhos são de pessoas que receberam um compartilhamento. Ó, me mandaram a oração, pastor, me mandaram o vídeo, eu fiz a campanha e fui abençoado. Tem um monte. Por isso que eu peço, compartilhe geral. Manda para todo mundo, tá bom? Já marcou o joinha, o gostei, deixou o like, a curtida no vídeo? Então, agora vocês vão ficar com a ministração, tá bom? A palavra, o estudo que tá bacana. Não foi porque eu preguei não, mas tá bom demais, irmão. E no final, a oração, que também tá uma benção. E, bora, mais uma jornada de oração. E Deus vai nos honrar, nos abençoar. Amém? Fica agora, então, com essa ministração. Graça e paz, igreja. Boa noite para todos, amém?
Quem está feliz com Jesus? Deixa eu ver. Irmãos, eu também estou. Eu também estou porque agora, nesse exato momento, nesse dia de hoje, nós iremos iniciar um propósito de campanha, um propósito de oração. Porém, esse propósito de oração, ele vai ficar mais restrito às pessoas que nos acompanham pelo canal e pela página no Facebook. Hoje é o pontapé inicial, é o primeiro dia de campanha. Por quê? Porque vai ser 21 dias de oração, ok? E 21 dias diretão. Nós vamos começar hoje e na segunda-feira que vem, nessa próxima segunda-feira, eu vou começar a fazer as orações lá na internet. E aí vai passar rapidão. Por que eu não vou aplicar a campanha também na igreja? Por ser curta, entendeu? Porque se a gente fosse fazer aqui na igreja também, simultaneamente, nós ia pegar poucas ministrações, porque nós só temos 2 cultos na semana. E aí, como nós queremos acelerar esse processo, imagina se fosse fazer 21 dias só com 2 cultos na semana, ia demorar um tempão. Mas a maioria de vocês que estão aqui na igreja já nos acompanha, né? Já segue a gente lá, já faz as orações lá. Então, hoje nós dá o pontapé inicial e na próxima segunda-feira, diariamente, mesmo no dia que tem culto, eu faço a oração e já deixo lá, tá? Então, você fica ligado nisso daí, certo? Combinado? Qual é o tema da campanha? Diga assim comigo: tomando posse dos despojos da batalha espiritual. Eu sei que o que eu vou falar aqui, irmãos, não vai dar tempo da gente entrar em muitos outros assuntos. Então eu vou me deter única e exclusivamente para falar dos despojos, tá? De coisas espirituais que já foram liberadas, de batalhas que eu e você enfrentamos no mundo espiritual através de oração, de jejum, que já estão disponíveis para mim e para você. Só que nós temos que o quê? Tomar posse disso. É basicamente o seguinte: tomando posse daquilo que é meu. Entendeu? E isso tem várias linhas de interpretação e de entendimento. Tomar posse de um casamento que já é seu, porém o inimigo destruiu. Tomar posse de bênçãos financeiras que o próprio Jesus já conquistou na cruz do Calvário e está disponível nas regiões celestiais, e eu e você temos que nos apoderar. Porém, essa realidade ainda não está na nossa vida. Você está entendendo? Olha quantas coisas. Talvez eu volte aqui para dar mais uma ministração sobre esse tema, para falar até acerca das profecias do mundo espiritual, coisas que já foram conquistadas, porém às vezes demora um pouco mais tempo de batalha espiritual, de oração, de jejum, de intercessão para ser liberada. Nós temos um exemplo clássico disso que eu sempre falo para os irmãos, que é o exemplo de Daniel. O anjo chegou para Daniel e disse: Daniel, desde o primeiro dia, diga comigo, desde o primeiro dia, que tu, Daniel, aplicou o coração a orar, a me buscar. Diga assim: as orações de Daniel foram ouvidas desde o primeiro dia. Mas a gente sabe que o anjo trouxe a resposta 20 dias depois, somando o dia, 21 dias de oração e de jejum. Mas desde o primeiro dia, Deus já tinha enviado a resposta para ele. Ai, pastor, mas por que demorou tanto a resposta? Porque a gente sabe que na história de Daniel, nas dimensões espirituais, os demônios amarraram, aprisionaram o mensageiro, o anjo do Senhor que desceria para trazer a resposta para ele. Isso tem a ver com essa campanha. Tomar posse dos despojos que nós conquistamos tem a ver com as profecias. Então, eu acredito, não vou dar certeza, mas eu acredito que talvez
a gente então gaste mais um dia, mais uma ministração para falar acerca disso. Mas hoje eu quero me deter com vocês no entendimento sobre os despojos da guerra. E por que surgiu essa campanha? Porque nós acabamos de vir de 40 dias de oração, numa das campanhas mais poderosas que temos de batalha espiritual, que é o Vale de Sal. Foram 40 dias de propósito, de oração, voto, sacrifício, jejum. E agora é o momento da gente tomar posse. É como se essa campanha fosse a extensão da outra. Ok? Tomar posse dos despojos, ou tomar posse daquilo que já é teu, isso implica uma série de coisas, irmãos. A começar por este entendimento aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 20. Eu vou ler aqui um texto que fala sobre a lei dos despojos segundo a Bíblia. Os outros versículos que eu vou ler, você vai ver que eu vou citar muita coisa porque não dá tempo. Hoje é um dia daqueles meio chato, porque é estudo bíblico, viu, irmão? Então, você sabe como é que eu sou. A gente vai entender tudinho, miudinho, explicar certinho, para que isso seja vida na sua vida. Para que isso você entenda, absolva, e dentro dessa revelação, você possa alcançar grandes bênçãos do Senhor. É uma campanha de oração que vai servir para a vida amorosa, que vai servir para o financeiro, para a família, para a vida espiritual, para todas as áreas. Porque você vai entender por que você deve tomar posse daquilo que já é teu. Amém? Deuteronômio capítulo de número 20. O bom é você ler todo o capítulo, mas eu vou ler aqui só a parte que nos interessa, mas eu vou explicar para você o contexto. Nós vamos ler a partir do versículo 10, do 10 ao 14, tá? Que diz assim, quando te chegares a alguma cidade para combatê-la, apregoa-lhe a paz. E será que se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela o quê? Na cidade, será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então sitiarás. E o Senhor, teu Deus, a dará na tua mão, e todo homem que houver nela passará a fio da espada. Porém as mulheres, as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti e comerá o despojo dos teus inimigos, que o Senhor, teu Deus, te deu. Eu quero que você perceba uma coisa. Isso conecta, interliga com o que Jesus sempre ensinava. Diga assim comigo: tudo que eu quero para a minha vida, Jesus, na sua sabedoria, Ele já preparou tudo. Diga assim: antes mesmo de eu tomar posse de alguma bênção no mundo espiritual, esta bênção já foi disponibilizada para mim. É tão complexo entender isso às vezes, porque você pensa, já aconteceu no mundo espiritual. Esses dias eu estava explicando para os irmãos,
O mundo espiritual é o passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo. E isso dá um nó na nossa cabeça. Porque você lê Apocalipse dizendo que o diabo já foi derrotado. Mas você vê a igreja lutando contra o diabo. Então ele já foi derrotado, ele será derrotado e a igreja está derrotando ele. Olha as três coisas ao mesmo tempo. Mas é basicamente o seguinte, o que esse texto está dizendo. Quando vocês forem guerrear contra outra cidade, outro país, outra nação, o teu Deus já te deu. Não é ele vai te dar, ele já te deu. Diga assim comigo: todos os meus inimigos, espiritualmente falando, antes mesmo de vencê-los nessa realidade terrena, no agora, no presente, eu tenho que ter vencido eles na dimensão espiritual. Ou seja, por que a gente faz propósitos de oração, de campanha, de batalha espiritual? Porque é para vencer esses inimigos que já foram derrotados por Jesus. Jesus nas regiões celestiais já venceu, já curou, já nos abençoou. E agora nesta dimensão presente, esse papel é meu e seu. Quando Deus diz assim, eu sei que é difícil de entender, mas quando Deus diz assim, vai lá, que eu já entreguei os inimigos nas tuas mãos, é que no mundo espiritual, a vitória já foi feita, já foi confirmada. Deus já deu um jeito e abateu todos os demônios que estavam por trás da circunstância, dos momentos. Os que teve que neutralizar, amarrar ele, o valente já amarrou. Já é só a pessoa ir e batalhar fisicamente que a vitória vai ser certa. Ou seja, quando Deus já te deu a vitória, basta você aqui na terra corresponder a isso. Por que o povo não entendia Jesus? Porque Jesus falava o seguinte, irmãos, olha só. As obras que eu faço, que obras? Os milagres que ele fazia. Eu não faço de mim mesmo. Porque as obras que eu faço são as obras que o Pai faz. Aí você pergunta, mas o Pai não estava no céu? Sim, o Pai estava no céu. As palavras que eu vos tenho dito não são as minhas palavras, mas é as palavras do... Mas como assim, se o Pai estava no céu? Não, é justamente isso que eu quero que você entenda. Que nada vai acontecer materialmente, nada vai se materializar, nada vai acontecer aqui nesta realidade presente, se ainda isso não aconteceu no mundo espiritual. Para o demônio sair da pessoa aqui agora, antes nós temos que batalhar contra ele nas dimensões celestiais. Porque Jesus não nos chamou para lutar contra carne nem sangue. A batalha espiritual, ela não é aqui nesse ambiente físico, irmão. É uma dificuldade que a igreja tem de entender. A batalha, o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios, que é nas regiões celestiais, aonde estão os principados, as potestades, os demônios, a capirotagem toda. Se eu não vencer lá eles primeiro, aqui eles continuam atuando. Porque nós estamos falando de uma outra dimensão. Nós estamos falando de uma outra realidade. Não é a realidade física, natural, humana, secular. Nós estamos falando de uma dimensão espiritual. Quando alguém vem contar um testemunho, pastor, eu fui curado, ou fui curada, ou o esposo foi liberto, um dinheiro, eu prosperei, pastor, o dinheiro veio. Aquilo é só resultado do que já tinha acontecido antes dele mesmo receber. Então é por isso que Deus sempre, inclusive se você pega, está vendo como que o assunto é complexo, é enorme?
Eu vou falando uma coisa e vou lembrando de outras aqui. Todas as vezes, por exemplo, na época do reinado, onde tinha os reis em Israel, todas as vezes que um rei de Israel saía para uma guerra, para uma batalha, eles consultavam ao Senhor se eles poderiam ir ou não. Era assim ou não era? Não lembra de Acabe e Micaías, o profeta? Aquele dali é um exemplo clássico. Os profetas que sentavam com Jezabel na mesa de Jezabel, todo mundo, não, pode ir, rei, o Senhor vai vencer. Porque eles queriam saber se nas dimensões celestiais estava disponível a vitória. A não ser o tal do Micaías, que era o único contrário. Se tu for, tu vai morrer. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque até os reis sabiam que se Deus não desse a vitória para eles antes, se eles fossem para a guerra era suicídio. Sabe qual que é o nosso problema? É porque às vezes não entendemos isso. E não temos sabedoria. Você está lutando, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Você está lutando com o espírito de prostituição no seu casamento. Você quer vencer ele no debate, no boca a boca, discutindo com a sua esposa ou discutindo com o seu esposo. Não adianta. Porque você está achando que está tocando o demônio. Mas você, na verdade, está ferindo a alma da pessoa, deixando ela mais revoltada. Se você não ganhar essa batalha espiritual antes do físico, não tem como, irmão. Você tem que batalhar em jejum e oração nas dimensões espirituais, e esperar os momentos de sabedoria para ministrar a alma. E normalmente é nos períodos de lucidez. Porque Deus, no meio da batalha espiritual em relação a pessoas, existe um negócio que a gente chama período de lucidez. O que é um período de lucidez? É quando em algum momento, por alguma coisa que acontece, a pessoa cai em si, aquela ficha cai, não sabe? O filho pródigo. Você quer saber? Acho que eu vou voltar para a casa do meu pai. Você está ali numa batalha, numa crise, naquele relacionamento. Mas durante um período de dias ou até meses, não é que essa pessoa que você está tanto querendo que Deus converta, liberte, mude a mente, a pessoa vai apresentar durante esse período um período de lucidez. O que é um período de lucidez? É aonde os demônios estão menos atacando a mente dessa pessoa. Esse coração está aberto para receber uma palavra que pode mudar a história dessa pessoa, mudar a mente dessa pessoa, até converter essa pessoa. Eu estou indo para um caminho aqui que eu nem estava com isso em mente. Se a gente pega Faraó, que é um dos exemplos que eu vou dar aqui também, você pergunta, pastor, mas eu já até falei sobre isso. Pastor, mas o que era aquilo? Deus endurecia o coração dele, depois abria, endurecia, abria, endurecia, abria. É o seguinte, deixa eu te explicar. Quando é que um coração se endurece para não corresponder à palavra de Deus? Diga comigo, é quando o Espírito Santo não vai lá e faz assim, ó, na porta do coração da pessoa. Porque o único que pode convencer o ser humano é o Espírito Santo. Então, quando você ouvia falar assim, o coração de Faraó mudou, é porque o Espírito Santo saía e não ministrava. E aí o que ficava? Um coração petrificado, cheio de pecado, de iniquidade. E no caso de Faraó, influenciado por demônios de alta feitiçaria que ali havia no Egito. Mas quando o Espírito Santo se aproximava, ele ouvia, obedecia e fazia tudo que Deus, através de Moisés, Moisés falando, fazia. Então, esses períodos que Faraó abria o coração e cedia, é o que nós chamamos de período de lucidez. O problema é que as pessoas não têm essas estratégias, não têm esses entendimentos. E eles querem por tudo tomar os despojos, porque os despojos, irmãos, em outras palavras, diga assim, os despojos são o resultado
daquilo que eu estou batalhando. E nós vamos então fazer o seguinte. Nós vamos entrar aqui dentro do entendimento. A palavra despojo, ou despojo, é a palavra hebraica sa'alau. Diga comigo, sa'alau. Significa um monte de coisa. Eu separei quatro coisas que significa despojo. Primeiramente, a palavra no hebraico significa um saque. É você ir saquear alguém, tá? A palavra despojo significa também espólio. Quem mexeu com o processo de inventário ou é advogado sabe muito bem o que significa a palavra espólio, tá? Diga assim comigo, espólio significa o patrimônio deixado por alguém que morreu. Isso tem a ver com o despojo. O espólio é chamado juridicamente pelo termo de cujos. Espólio irá responder por todas as dívidas do falecido, até por alguma condenação anterior à sua morte, ou por qualquer ação, mas que seja da responsabilidade civil. Espólio, a palavra vem do latim, spoliare, que significa roubar ou tirar a roupa de alguém. Também poderia ser chamado como uma referência de roubar a armadura tirada de um inimigo. O que explica o porquê de espólio também significar despojos de guerra. Então eu matei um inimigo, venci ele naquela época das guerras e tomei a armadura dele, tirei a roupa dele, porque também era algo de muita valia. Se a gente pegar esse entendimento, juntar com o que nós lemos aqui no começo, Deus fala assim, olha aqui, olha a proposta indecente. Deus diz assim em Deuteronômio 20, sobre a lei dos despojos: em toda cidade que vocês forem para conquistá-la, para ganhá-la, antes de você fazer guerra, propõe para essa cidade um acordo de paz. Se essa cidade acordar paz, você vai tomar posse de toda ela. As crianças, os homens, mulheres, tudo vai ser de vocês. Rapaz, isso é uma proposta indecente, não é? É como eu chegar na casa de alguém e falar assim, eu não quero mal de vocês não, viu? Mas essa casa eu quero ela. Eu quero ela, e se vocês não saírem, vai acontecer isso, isso, aquilo, outro. Eu vou gerar uma guerra aqui contra vocês. Não é melhor vocês concordarem e a gente fica em paz e vocês vão ser os meus escravos? Era basicamente isso, irmão. Quem é que aceitava isso? Tinha alguns que faziam acordo de paz. Mas a maioria, não, o que é isso? Vamos para a guerra, batalha. Mas é como eu disse, antes deles entrarem nessas guerras, eles consultavam ao Senhor. Sabe por que às vezes há muita retaliação em batalhas espirituais? Eu vou lhe explicar por quê. Porque tem gente tomando batalhas espirituais que não são deles, que não é para eles guerrearem, porque talvez eles nem tenham capacidade. Por que aqui na igreja, na Cavode, eu quero formar uma equipe de batalha espiritual? Porque eu não sou trouxa e nem besta para sair nas ruas desse bairro ou dessa cidade sozinho querendo fazer batalha espiritual. A nível de bairro, cidade. Porque muito antes de eu sair, eu tenho que gerar essa vitória aqui em oração e jejum.
Tem um povo perturbado, doido, e depois está lá doente, sofrendo ataque no casamento, nas finanças, um monte de coisa. Porque foram sair que nem doido, entrando em batalhas que não era para ele entrar naquele momento. E aí, ó, a cacetada vem. Não é qualquer batalha, não é qualquer guerra que você deve entrar. Você tem que discernir se o Espírito Santo, se o próprio Deus disponibilizou vitória para você. Quantas pessoas vêm aqui para pedir oração? E às vezes no discernimento, às vezes no quê? Esses dias eu falei para a irmã que veio aqui apresentar um suposto relacionamento, suposta pessoa, ela é crente e ele não. Olha aqui. No que eu vou orar? Eu vou orar para tentar discernir o nível de trevas que esse cidadão está. E se vale a pena ela entrar nessa batalha, e se existe potencial, olha aqui, se existe potencial dessa bênção se arrepender, se ela entrar em umas batalhas. E tem situações que a gente vê que não é agora, não está dentro da pessoa o arrependimento ainda. Tem situações que, essa pessoa é quebrantada. Pode investir em oração, jejum, busca. E isso não serve só para isso, serve para muitas situações. O segredo é discernir se aquele potencial está disponível agora. Pode ser que mais na frente possa estar. Porque o mundo espiritual, ele muda, ele cria e recria a todo tempo. Se eu quisesse dar um exemplo que eu não coloquei aqui no meu esboço, nós temos o exemplo da capa de Acã, lá do livro de Juízes. Deus diz assim, entra lá na cidade, sitia a cidade, destrói todo mundo, mata, mas ninguém pega em nada, em nenhum despojo. Deixa tudo lá. Quem lembra dessa história? É muito bacana aquele dali. Venceram, batalharam, guerrearam um pedaço. Aí teve um engraçado que olhou numa capa, por isso que depois o povo colocou o nome das pregações, a capa de Acã. Era uma capa babilônica muito bonita. O cara olhou, um dos soldados olhou e disse, meu Deus do céu, mas que capa bonita. Eu acho que eu vou levar ela. E escondeu ela. E quando chegou lá no arraial, o povo foi consultar o Senhor. Tem um espertinho aí entre vocês. Mas eles vieram descobrir que havia um espertinho quando eles foram de novo guerrear e perderam, mas foram massacrados. Uai, Senhor, o Senhor tinha dado os inimigos e agora não deu? Como é que é? Eu não disse para vocês irem lá e não pegarem nada? Vocês pegaram. Aí foram consultar, fazer o escândalo. O coitado teve que ser sacrificado depois. Aí depois que resolveram essa situação, que mataram até o cara, Deus diz, agora pode ir lá de novo. Vai lá, guerreia de novo, que vocês vão ver a diferença. Foram lá, guerrearam e facilmente ganharam e pegaram todos os despojos. Ou seja, tem hora que a gente tem que ir lá, pegar os despojos, guerrear e pegar. Tem hora que a gente tem que deixar quieto. Quem é que vai discernir isso? É quem está nas batalhas. Um tempo atrás eu vi antes desse evangelista morrer, esqueci o nome como é que fala a pronúncia do nome dele. Mas esses dias atrás, um grande evangelista de batalha espiritual, perguntaram para ele já com 90 e tantos anos, ele foi um dos percussores disso, de batalha espiritual. E perguntaram para ele, aí quem for na edição, até na hora da edição, quem estiver assistindo offline depois, eu ponho o nome dele aí na edição. Esqueci agora. Mas eu nunca esqueço do que ele falou. Qual é o segredo? Inclusive foi aqui no Brasil, ele estava, na igreja do René Terranova. Qual é o segredo de tantas vitórias e o Senhor ter feito tantas batalhas espirituais a nível nacional e internacional e obtido tanta vitória em tantas coisas? E também na vida do Senhor. Sabe qual foi a resposta dele? É porque eu soube escolher as batalhas.
Mas como que o Senhor escolhe as batalhas? Eu escolho aqueles que eu sei que eu vou ganhar. O problema do cristão é esse, irmão. Que ele entra em batalhas, que ele está vendo que ele não está no nível de glória como aquele nível de trevas está. A irmãzinha chega para a gente, pastor, está aqui, ó. Estou trazendo para o Senhor meu relacionamento, o meu amado, para ver se o Senhor faz alguma coisa, né? O cara está no nível de trevas assim. A irmã está no nível de oração, de jejum aqui, ó. Quem é que vai ganhar? Ah, não, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Vai, é mais fácil as trevas te engolir. Tem isso ou não tem, irmão? Mas a pessoa às vezes está cega pela paixão. Inclusive, viu? A Bíblia, eu tenho um conceito sobre o que Paulo... Eu estou desviando do assunto, irmão, me perdoe, mas eu tenho que falar isso. Inclusive, quando Paulo diz assim que nós não devemos viver abrasados. O que é abrasado? No original, quando você vai procurar a palavra abrasado, ou o que a gente chama de amigado, abrasado lá significa, a palavra é púrios, que é fogo. É queimando em paixão. E para queimar em paixão, não precisa você estar lá na prostituição só, não. Tem muita gente que está queimando por paixão pela pessoa que nem corresponde, está em outro pensamento, não é de Deus. A pessoa está queimando em paixão. Então viver abrasado não é só estar vivendo amigado. É aquela paixão que cega a pessoa, que cega até do entendimento das coisas de Deus. Quem está me entendendo isso, diga amém. Então, essa é uma pessoa que facilmente o inimigo vai vencê-la. Os despojos é só para quem venceu essas batalhas. Você tem direito de ir lá. Então, se de repente você se deparou com uma situação na sua vida, que você fala, pastor, essa área da minha vida está terrivelmente dificultosa. Eu não consigo vitória nessa área. Então são áreas que você tem que batalhar, que você tem que lutar, que você tem que trazer à existência aquilo que já é teu. Porque Jesus já garantiu vitória. Mas depende de quais vitórias. Depende daquilo que Deus quer. Diga comigo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus não é a minha nem a sua. Às vezes a minha vontade se alinha com aquilo que Deus quer. Por exemplo, financeiramente eu já tentei, irmãos, antes de me doar 100% ao ministério, porque eu fiquei quebrando cabeça com isso. Não, eu quero fazer a obra só quando eu tiver dinheiro e é o meu dinheiro trabalhado por mim. Tentei trabalhar secularmente, tentei montar a empresa, nada deu certo. Era a minha vontade de prosperar nessa área. Até que o Espírito Santo veio e ministrou, eu quebrei cabeça demais. Aí quando eu me encaixei na vontade dele, às vezes mesmo sem eu querer, mas eu me encaixei de Senhor, agora é contigo. Aí ele começou a prosperar. Você vai entender? Sim, é fácil. É porque muitas vezes a vontade de Deus não é a sua vontade. Você, meu irmão e minha irmã, tem que absorver esse entendimento. Diga assim comigo: quando o inimigo, ele vem contra mim. Eu anotei um texto aqui para falar desse tema. E esse texto, vocês não precisam abrir, porque eu vou ler aqui um monte de coisa, que se encontra em Êxodo capítulo 15, do versículo 1 ao 11. Preste atenção que é uma passagem bem conhecida de todo mundo. Quando Deus tinha dado vitória para Moisés e para os hebreus que viviam no Egito,
Foi batalha, irmão. E aqui não dá nem para a gente entrar dentro desse mérito. Mas cada uma das pragas que Moisés venceu era um principado que havia no Egito. Era um Deus que estava correlacionado àquilo. Todo mundo olha o Êxodo, irmão, e vê, nossa, que lindo, que maravilha, né? Irmãos, mas Moisés, ele travou uma batalha contra os deuses do Egito antes. Cada uma das pragas tem a ver com um Deus. Era Deus ferindo cada um dos deuses que Faraó cultuava. No último, irmão, foi que, não, está liberado agora, podem ir. Quem me entende isso? Ai, pastor, lá em casa é um demônio disso, do vício, da prostituição, da miséria. Então imagina, Moisés venceu 10 principados, para depois dele vencer no mundo espiritual, o faraózão dizer, agora vai, pode ir embora, vai e pega todos os despojos. E Deus diz para Moisés, Moisés, tu não vai deixar um cadastro de sapato, leva tudo. E foi muita coisa, irmão. Quebrou o Egito, em outras palavras. Eles levaram todos os despojos. E às vezes, irmãos, o próprio diabo, ele fica com raiva disso, que você veio e tomou tudo que era dele. Que na verdade é teu, estava no poder dele, e você tirou do poder dele. Ah não, eu queria que essa pessoa perpetuasse na miséria, mas agora ele vai prosperar. Muitas vezes o diabo, irmão, ele ainda vem com a tal da retaliação. Porque quando pegaram tudo, Faraó mudou o coração. Eu vou ler aqui, quando eles já estão cantando o hino da vitória, e depois eu vou te dar um texto, um versículo com uma palavra no original, para entender o que aconteceu no coração de Faraó. Então cantou Moisés e os filhos de Israel um cântico ao Senhor, e falaram, dizendo, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente ele triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, é o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó, o seu exército, e os seus escolhidos, os príncipes de Faraó, afogaram no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas das águas do mar como uma pedra. Imagina, irmãos, eles afundando. A tua destra, a destra é a mão direita, diga comigo, a destra é a mão direita. E todo mundo sabe, que estudou um pouquinho mais, sabe que a mão direita representa o próprio Jesus. Porque o Jesus, ele está à destra é a força, é o braço da força. Que tem a ver com o lado sul, né? Olha como que eu vou complicando, né? Mas eu vou explicar aqui agora. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado os teus inimigos. Se a gente pega esse entendimento aqui, foi o próprio Jesus que guerreou, que batalhou nas dimensões espirituais, porque foi a destra, o braço direito de Deus. O próprio Jesus nas dimensões espirituais que venceu aquilo. Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência, derrubastes os que se levantam contra ti, enviaste o teu furor e os consumiu. E com o sopro das tuas narinas, olha aqui, irmãos, amontoaram-se as águas. Sabe, o mar vermelho quando se abriu, ele está dizendo aqui que foi o sopro da narina. É só Deus respirando, ele só respirou, aquela fungada que a gente sabe, e das narinas dele, ó, abriu o mar. Eu fico pensando, se Deus, para abrir um mar e dar vitória a milhões de pessoas, ele só faz assim, ó.
Imagina quando a destra dele se manifesta, o braço forte dele. Irmão, não fica capeta nenhum. Não tem quem vai contra. Se só o sopro fez isso, imagina, né? Vai gerando essas imagens na sua cabeça, tá? E as correntes pararam como um montão, né? O abismo coalhou-se no coração do mar, ou seja, ficou a seco no meio do mar ficou a seco. O inimigo dizia, olha o que o diabo dizia. Olha o que o diabo diz da gente. Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-te-ei a minha alma deles. Fartar a minha alma deles. Queria tragar eles, irmão, destruir eles, pegar os despojos e depois fartar-se sobre eles. Imagina o diabo. Essa é a vontade do diabo sempre. É tomar tudo que você tem e ainda se fartar da sua vida. Como que um demônio se farta? Destruindo você. Ele tem prazer de destruir a pessoa, o casamento, o financeiro, a saúde, todas as áreas. Imagina, né? Arrancarei a minha espada. Olha o capetão falando, arrancarei a minha espada. A minha mão os destruirá. Aí sabe o que acontece? Tem um ponto. Aí a Bíblia vai dizer, sopraste o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como um chumbo e veemente águas. Ó Senhor, quem é tu entre os deuses? É uma pergunta. Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando tais maravilhas? Esse é o nosso Deus, irmão. É o seu Deus. Êxodo 15, do 1 ao 11. A retaliação acontece no Êxodo 14, no versículo 5, que diz assim, ó, sendo, pois, anunciado, preste atenção, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito, que o povo fugia, e fugia, irmão, com todos os despojos, com muita coisa, levou tudo do Egito. Mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram, por que fizemos isso? Havemos deixado ir Israel para que não nos sirvam mais? O arrependimento de Faraó é o que os demônios querem também aqui representado, o sentimento dele. Por que nós deixamos isso acontecer? Que motivo eles têm de servir a eles? Sabe por que o diabo e os demônios querem que você continue na sua vida pecaminosa, e assim na sua vida pecaminosa, derrotada, destruída, para que você seja um escravo dele? A única reclamação, a reclamação aqui não é dos despojos. Eles vão deixar de nos ser. É lógico que, humanamente falando, para Faraó, agora como político, o povo hebreu dava retorno financeiro, desenvolvia as megas construções, aquelas pirâmides lá do Egito, aquelas mãos que construíram, a maioria delas foi de gente de Deus, irmão. Está aqui, ó. O que o diabo queria é que as mãos do povo de Deus, eles escravos, eles fossem usados. Daí o coração de Faraó muda. Por que nós deixamos eles ir? E aí ele vem atrás, ó. Você acha que não, irmão? Quando você resgata uma vida para Jesus, quando você traz alguém que está ali perturbado, endemoniado, enfeitiçado, quer mexer com alguém da barra pesada, e você consegue libertar, tu acha que o diabo ele vai se contentar?
ele a todo momento ele vai querer vir com fúria e retaliação. Diga assim comigo, porém, quando a vitória já foi dada no mundo espiritual, a retaliação, ela pode até vir, mas será frustrada pelo Senhor. Eu lhe pergunto uma coisa, se eles tivessem ficado quietinho lá no Egito, eles teriam morrido? Não. Se eles tivessem deixado o povo de Deus ir de boa, o mar vermelho tinha engolido eles? Não. Mas o diabo é assim, irmãos, ele não se contenta. Ele não vai deixar de graça. A palavra mudou, quando Faraó mudou o seu coração, eu encontro a palavra afak no hebraico. Ou ra, né, que tem um H, rafak, depende da pronúncia. Essa palavra mudou-se o coração, significa inverteu. Quanta gente que está com o coração de um jeito, depois inverte o coração. Significa transformou o coração. Significa inundou o coração. Inundou de quê? De ira, de raiva, de orgulho, de um monte de coisa. Falando isso, eu me lembro quando Ananias e Safira, Pedro diz, porque você deixou o diabo encher o teu coração, que lá também no grego é inundou. Inundar é quando enche tanto que transborda. Inundou, ou até mesmo converteu. O que é que inunda um coração? Os pecados, a iniquidade, os sentimentos, a mentalidade errada. É interessante que quando o Espírito Santo não está ministrando ao coração dele arrependimento, ele endurece. Mas quando o Espírito Santo está à porta do coração de Faraó, ele deixa. E foi uma batalha, irmão, muito grande, para o povo de Deus sair ali com os despojos. Lá nos Salmos de número 78, no versículo 22, fala da destra, que representa o lado sul de Deus. Diz assim, ó, que inclusive tem a ver com o que nós estamos falando, ó. Do versículo 22 ao 29 de Salmo 78, diz assim, ó, portanto, não creram em Deus, e nem confiaram na salvação, ainda que mandara altas nuvens, está falando do povo do deserto, tá? Abriram as portas do céu, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhe deram trigo do céu, né? Os rabinos dizem que era um pó, uma farinha em pó que descia do céu, o maná, tá? Era o pão ali, eles pegavam aquela farinha e fabricavam os pães e todas as outras coisas, tá? Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe do sul com a sua força. Nós temos aqui o sul representando a força. E choveu sobre eles carne como pó, as aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe cumpriu o seu desejo. Então nós temos o próprio vento do sul, que representa o braço direito de Deus, uma das manifestações do próprio Jesus, trazendo a comida para eles, o mantimento para eles, né? Eu vou ler aqui, para a gente entrar no outro assunto. Diga assim comigo, a lei dos despojos, segundo Davi. Quem quiser abrir aí, é 1 Samuel 30. Agora nós vamos falar da lei dos despojos no coletivo, quando nós nos ajuntamos para batalhar em uma causa, em uma batalha espiritual, tá?
Aí, enquanto você acha o versículo, estou me lembrando de um questionamento. Eu não citei um exemplo de relacionamento, sim ou não? Se você me pergunta, pastor, e eu que já estou num relacionamento com uma pessoa que o coração é assim, aí eu vou lhe dizer para você, a sua batalha é grande, viu? Por quê? Porque você vai ter que gerar dentro de você esse fruto de arrependimento, de intercessão, para que isso seja produzido no coração daquela pessoa. É um caminho mais longo, porém, há milagres assim, com certeza. Quantos relacionamentos eu vi transformados assim? Aí você vai ter que fazer uma força maior. Aí você vai ter que fazer como Moisés, batalhar contra muitos capirotos. E a escolha, eu estou falando de relacionamento, sempre é da pessoa. Se você investe em batalha ou não. Eu estou falando de casos extremos, irmãos. Como quando nós estávamos lá em Umas, um marido de uma senhora lá, 30 anos de crente. Olha a mulher, 30 anos de servindo a Jesus. E o homem tinha raiva de crente. Doente, cego, diabético, um monte de problema, miserável. Tudo que tinha era por causa que a mulher ainda segurava um pouquinho de coisa. Família endemoniada, um monte de gente perturbada, e o cara odiava a crente. E não é que um dia ele foi lá na frente da igreja gritar com ela e acusar ela, dizendo que ela tinha um caso comigo. E ela tinha idade de ser minha mãe. Ô vó, até. E bateu nela de frente, na frente da igreja, ele bateu nela. E ela entrou chorando. Ai, pastor, o que eu faço agora? Eu falei para ela já revoltado, a senhora quer que a gente resolva primeiro espiritual ou primeiro naturalmente? E naturalmente como? Chamando a polícia para prender ele aqui agora, esse sem vergonha. Aí, coração de esposo, você sabe como é que é. Deixa para lá, pastor, porque já é 30 anos, assim, assado. Minha irmã, enquanto a senhora não for com força em relação a isso daí, e não se posicionar diante de Deus, não vai. E fora os históricos de traição dele. Então nós estamos falando de corações que agora deve estar cheio de trevas. E eu creio firmemente naquilo que o apóstolo Paulo disse, que tem uns, irmãos, que eu conheço já. E se eu citar aqui e perguntar a vocês se conheceu alguém, vocês vão dizer que sim. Uma pessoa que não se arrepende, vai para a sepultura e não se rende a Jesus. Porque Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, esses dias eu preguei sobre isso, que Deus os entregou às suas paixões, às suas perversidades. Aí ele vai citando os pecados de cada um. E eu até no dia que eu preguei que era sobre a iniquidade, eu dei o original, que uma das traduções da palavra Deus os entregou, é Deus tirou a mão, e tem uma tradução que é mais terrível ainda, é que Deus desistiu deles. Deixou eles para lá. É por sua conta agora. É tipo assim, eu não vou enviar mais o Espírito Santo para bater naquele coração, eu vou deixar ele. Ai, pastor, mas pregaram um Deus tão bonzinho que ama todo mundo. Sim, ele vai continuar amando, ele só não vai ministrar mais o fruto de arrependimento, porque aquela pessoa não merece. Por isso que o profeta João Batista disse, produzir frutos dignos. Não é qualquer fruto, tem que ser digno de arrependimento. Porque tem um monte de gente gerando um fruto falso de arrependimento, aonde não há mudança, a pessoa continua a mesma. Não há mudança e transformação, esse fruto não é digno. Que inclusive é o que o pessoal da teologia do coach está fazendo, né? Não, você é bonito, cheiroso, lindo, perfeito para Jesus, não tem que mudar nada, ele lhe ama mesmo assim. Não é? Não tem que mudar?
Aí o cara ouve aquilo, chora, quebranta. Agora eu posso me prostituir quantas vezes eu quiser. Agora eu posso arrebentar com tudo, porque ele me ama. E está indo direitinho lá para o garfão. Mas é o que vai agradar o coração do homem, irmão, da pessoa. Os despojos, segundo Davi, vamos voltar aqui ao nosso entendimento. Acho que não vai dar nem tempo de terminar, viu? 1 Samuel 30, 22 ao versículo 25, diz assim, ó. Eu vou resumir, né? Mas alguns, eu vou ler na tradução da Bíblia King James, vai ser um diferentezinho, um pouquinho da sua aí. Mas alguns homens, o versículo 22, tá? Mas alguns homens avarentos, de mau caráter, que tinham ido com Davi, protestaram. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Será que gente vai para a batalha espiritual, vai para momentos de libertação? Será que existem obreiros que vai com a gente para batalhas espirituais que são avarentos e mau caráter? E ganharam a batalha não foi por causa deles, é porque há um coração perfeito que Deus se agrada? Na verdade, está assim, ó, cheio. E ainda recebem despojos, mas não muda o caráter. Continua sem vergonha, safado. Sabe o que eles disseram? Olha aqui. Visto que eles não vieram conosco, é justo que nada dos despojos que conquistamos lhe deve ser entregue, exceto a cada um a sua esposa, seus filhos. Os que receberam se vão. Pega os filhos e a esposa e vai embora. Não tem direito a mais nada. Só o que já era deles, os filhos e a esposa, que isso também para nós é despesa. Mas sabe o que Davi falou? No versículo 23, no entanto, Davi ordenou, de acordo com algum, de modo algum, ele disse, né? De modo algum, irmão meus, não agirei assim. Olha só, com o que Deus me deu. O Senhor nos protegeu e nos entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Além do Senhor proteger eles dos assaltantes, Deus os entregou, ou seja, permitiu que eles fossem mortos para pegar os despojos, tá? Aí, o versículo 24. Quem com sensatez concordaria com quem ficasse desejando esses despojos? Afinal, como se diz, a parte do que desceu à guerra é a parte do que ficou zelando pelas bagagens. Faça-se, portanto, a divisão igualmente. Davi fez deste princípio um decreto e uma ordenança específica para todo Israel, desde aquele dia até hoje. Davi criou um princípio e estabeleceu um princípio para os despojos de guerra. Em outras palavras, Davi está dizendo assim, ó, o que foi para o fronte de batalha. Não sei se você já assistiu aquele filme de guerra. Normalmente fica um pessoal no acampamento, é aquele que vai fazer comida, vai cuidar das armas, ali tem um médico, tem alguém que cuida. Esse povo, eles não vão para a linha de frente, quem vai é os soldados. E esse povo, de igual modo, é importante,
Davi está dizendo assim, ó, os que ficaram com a nossa bagagem, eles vão receber o mesmo daqueles que foram para a guerra, porque são pessoas de igual modo vitais para a batalha. Trazendo para o mundo espiritual para os dias de hoje, nós temos aqui a igreja, sim ou não? Eu tenho obreiros aqui, colaboradores, voluntários, para a gente fazer toda essa batalha, que vão ajudar varrendo aqui. Eles não vão de tete a tete com capeta. Eles não vão levar flechada como nós. Mas Davi está dizendo, no mundo espiritual, eles vão receber a mesma coisa. É aquela irmãzinha que varre, o irmão que vai fazer isso, ou que outro. Que aparentemente olhamos e dizemos, não, é um serviço menos importante. Para Deus não existe isso. E no mundo espiritual não existe isso. Todos são vitais na batalha espiritual. Se tem alguém que oferta, que abençoa, que dizima e diz, eu só abençoo, oferta e dizimo, não prego, não oro, não vou interceder, não vou pegar em chifre de capeta. Só ajudo. De igual modo, ele recebe no mundo espiritual. Ou seja, todas as pessoas que cooperam para aquela vitória, eles recebem de igual modo. Quem está me entendendo, diga amém. Simples. É essa a lei que Davi criou. Agora nós vamos partir para a parte final para a gente orar. Diga assim comigo, Jesus, ele deu um show no mundo espiritual. Lá em Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo 14 e 15, Jesus, ele arrebentou. Eu tenho pregado muito aqui sobre as imagens. Lembra das imagens? As imagens das coisas espirituais. Eu quero que você use agora a sua memória. Eu quero que você use agora a sua imaginação para a gente entender esse texto. Aí você vai ser criativo para pensar aquilo que você quiser sobre o que eu vou lhe falar com duas palavras no original. Diga assim comigo, primeiro Jesus despojou e depois ele expôs. Então essas duas palavras que nós vamos concentrar, que está nesses versículos aqui, no 14 e no 15 de Colossenses 2. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, tirou do meio de nós e cravou na cruz. Olha aqui, despojando os principados e as potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou sobre si. Eu poderia também aprofundar no triunfou, só que não vai dar tempo. Mas vamos pegar aqui essas duas que vai gerar na sua cabeça uma revelação tremenda. Nós temos a palavra despojou, diga assim comigo, apec do omai. Agora fala geral. Apec do omai. Apec do omai é a palavra grega despojou. E o que significa despojou? Use a sua imaginação agora. A palavra despojou significa despiu. Tirar a roupa. Que inclusive a outra tradução é deixou nu. E deixar nu, está todo mundo careca de saber, sabe que é um ato de humilhação, naquela época pública ainda. Vergonha. Tá? A outra tradução para apec do omai é a expressão desarmou. E aí agora você usa a sua imaginação. Imagina um diabo com um monte de armas contra você. Ele vem de bazuca, ele vem de 38, ele vem de metralhadora, ele vem de tanque, ele vem com tudo.
E Jesus disse, para. Vai tirar ninguém. No meu? Não, peraí, vou tomar tudo de você. Desarmou ele completamente. Que tirou todo o poder que ele tinha bélico. Tá? Aí, além de despojar, deixar ele nu, peladão, envergonhado, a Bíblia diz que ele expôs. Diegematizó. Olha só a palavra. Diegematizó. Expôs. Sabe o que significa diegematizói? Fazer um show. Significa fazer um show da desgraça dos outros. Cria um pensamento. Imagina ele pegando os demônios principais das potestades e dando um show nesses demônios. E o próprio texto diz, publicar para todo mundo ver. E quem era todo mundo? O inferno. Os anjos do Senhor. Está vendo Jesus pegando os capetão, chefão, irmão. Desarmando eles, deixando eles pelados, tirando toda a autoridade deles. E ainda deu um show em cima da desgraça deles. Eu fico pensando, eu vou usar só para te ajudar. Eu vou falar o que eu pensei na hora. Quando a gente é não dá, irmão. Quando a gente é criança, eu vou usar uma coisa besta, tá? Aí a gente vê a senhorinha, a velhinha, andando e escorrega e leva aquele tombo. Aí o menino, aí você que é pai, para menino, fica rindo, não é? Para menino, para com isso. O que é que motivou aquela criança a dar aquela gargalhada porque ouviu alguém caindo? É a desgraça alheia. Depois diz que Deus não tem senso de humor. E esse humor aqui é o humor de Deus ácido. Nós estamos numa campanha que está aí agora, ainda em andamento. Toda semana eu gravo um vídeo. Quem lembra da campanha dos pés, que é a Projetando 2021? Eu expliquei para vocês aqui dentro do original o que é pegar os inimigos e colocar sob o escabelo dos... Lembra que eu falei isso? Que era uma frase que Davi usou, que Jesus usou. Vou pegar todos os seus inimigos e colocar sob o escabelo dos meus pés. E ninguém sabe, até no dia que eu falei, né? Porque um dia eu fui pesquisar, que acho é escabelo dos pés. Cabelos. Descobri que não tinha nada a ver com cabelo, com pelo, com nada. Eu descobri que era... O rei tinha um trono e sentava na cadeira e um banquinho para ele descansar os pés dele. Isso é o escabelo dos pés. Imagina o senso de humor de Deus pegar os demônios, os capirotos, os principados, as potestades e colocar eles debaixo do pé e ficar com os pés cruzados em cima assim, descansando os pés dele enquanto os demônios estão segurando aquele peso. É uma humilhação, irmão. E quem vê, quem gera uma imagem disso, pensa, meu Deus do céu, por que ele faz isso? Jesus deu um show em cima da desgraça dos demônios. Eles estavam sendo derrotados e Jesus estava, eu fico pensando, Jesus rindo da cara deles. Eu tô arrebentando com vocês, estou acabando com vocês. Vocês estão sendo envergonhados, vocês são nada. É isso, irmão. É demonstrar ou fazer alguma demonstração, isso também tem a ver, é fazer alguma demonstração pública. É como um espetáculo, um show. É fazer uma cena em cima daquilo. Então, olha como que quando a gente estudou o texto na profundidade, as revelações é muito melhor. Quando a Bíblia diz que ele expôs os demônios publicamente, ele deu um show da desgraça deles, da derrota que eles estavam agora tendo. Por isso que quando você receber a sua bênção, o seu milagre,
que você vir contar o seu testemunho, faça questão de fazer o mesmo que Jesus fez. Ah, capeta, agora tu vai ver eu prosperando sim. Faz como Miriam, roda, sapateia, dá um giro para trás, glorifica, não sei. Que esse senso de humor na sua vitória contra os demônios pegue você. Porque quando o demônio se manifesta em alguma pessoa, ele fica dando risada, gargalhada e tal. Vamos fazer o mesmo a partir de hoje, então. Porque se Jesus fez isso e publicamente para todos ver, isso é muito forte. Despojou, tirou os despojos deles. Por isso que nessa campanha de oração nós vamos pegar de volta tudo aquilo que era nosso. E os despojos não tem só a ver com aquilo que era meu, que o diabo tomou e agora eu quero de volta. Os despojos muitas vezes também tem a ver com bênçãos novas que vai vir sobre a nossa vida, que coisas que eu vou conquistar novo, que Deus vai me dar essas vitórias quando eu batalhar, quando eu guerrear. É interessante que essa palavra PEC do Omai, ou melhor, não é a PEC do Omai, é a palavra diegematizó. É a mesma palavra grega e eu encontrei só 2 referências dessa palavra, que é dar um show, tá? Que lá em Mateus 1:19, quando José soube da gravidez de Maria, que ela teria um filho, como que ele vai contar? Olha, minha esposa está tendo um filho do Espírito Santo, e não foi eu que ripa na chulipa com ela. Para todo mundo aquilo era uma desonra, como uma mulher que não é casada, é virgem ainda, vai ter um filho assim. Se ele colocasse aquilo para as pessoas, seria uma vergonha. Então nós temos o versículo que diz assim: então José, o seu marido, como era justo, e não queria infamar, olha a palavra infamar, é a mesma palavra, diegematizó, que em outras traduções, além de infamar, que tem a ver com fama, só que é uma fama contrária, é como se fosse defamar, infamar, desonrar ou humilhar. Intentou deixá-la secretamente, ele escondeu. Ao invés dele publicar, expor publicamente, ele resolveu deixar aquilo no secreto. Ele tinha essa oportunidade de dar esse mau testemunho para todo mundo. E ele não fez, ele deixou em secreto. Depois o povo descobriu, né? E foi contado como um milagre. A última coisa, diga comigo, as chaves do reino. Esse eu vou bater rápido. Demorei esse tanto para chegar nessa parte que é a mais importante, na minha opinião. Diga assim comigo: todo rei que iria para a guerra, ele levava a chave do seu reino junto com ele. Lá em Isaías 22:22 diz assim, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. A palavra, quando você vai estudar no original, a palavra ombro também significa costas ou pescoço, tá? Colocada aqui no pescoço, talvez, às vezes, através de um cordão, e colocava por dentro da couraça, ou aqui, a chave da cidade, do portão principal, o rei levava, todo rei levava, no ombro. Então o rei, dono daquela cidade, ele saía para guerrear, levava a chave. Quando o matava, ou seja, aquele rei perdia, o exército inimigo, eles procuravam entre aqueles mortos, sabe quem? O rei. Porque eles queriam encontrar a chave. A chave dava o poder do reino para eles. Mas como fazer isso com Jesus e o reino dele? Quem é que pode matar ele? Então ele, sabendo que ninguém poderia fazer isso com ele, e não pode fazer mesmo, lá em Mateus 16:19 diz assim, e te darei
as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. É a mesma expressão de Isaías 22. Porei a chave da casa de Davi sobre o teu ombro, e abrirás e ninguém fecharás, e fechará e ninguém abrirás. As chaves é que dá direito a você pegar, entrar na cidade e saquear todos os despojos. O segredo principal está nas chaves. E isso são chaves de revelação, de oração, de intercessão, que vai fazer você alcançar isso. Coloque-se de pé no seu lugar. As chaves do reino dos céus foram dadas à igreja. Você perceba que quando Jesus vai dar a chave, ele não é chave no singular, é chaves. Porque o reino dos céus não é apenas um lugar, são vários lugares. Há lugares no céu de prosperidade, há lugares de riquezas, de dons espirituais, há lugares e há lugares no plural. Vários lugares, e cada um dos lugares representa um nível de bênção. Tem um vídeo lá no nosso canal Fala Pastor, que eu falei tanto dos lugares do inferno, fizemos até uma campanha de 20 dias para uma coisa e 20 dias para outra. 20 dias saindo dos lugares de trevas. 20 dias entrando nas dimensões celestiais e pegando aquilo que é nosso. Hoje, agora, nesse momento, nós vamos usar essas chaves de revelações que eu dei para vocês aqui, através de conhecimento bíblico e revelado. E você vai pegar esse conhecimento e fazer disso chave para vencer nas suas batalhas. Sejam financeiras, sejam amorosas, seja na família, em qualquer área da sua vida. Não se esqueça nessa campanha, mas eu vou estar falando direto lá nos vídeos. Que antes de você conquistar aqui, Deus ele tem que ter te dado. Pastor, o senhor só não falou como que Deus me dá. Eu vou lhe falar agora. Batalhando, guerreando. Hoje a nossa luta não é mais física. Eu não tenho que ir na cidade destruir ninguém, irmão. Hoje a minha luta é intercessão em oração, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Então você já está ciente disso. Então são 21 dias de oração para entrar nestes lugares fortes, em dimensões espirituais, aonde o parente, o familiar, as finanças, está tudo retido lá. Nós vamos entrar e tomar posse. É meu. Ou se o diabo um dia roubou de você, eu vou pegar de volta. Por isso que eu vou profetizar restituição na sua vida e você vai pegar de volta. A Bíblia diz que o inimigo ele pode te perseguir por um caminho, mas por 7 ele vai fugir de você. Coloque a mão no seu coração assim, diga assim: Senhor, neste momento, eu inicio agora este propósito de oração. E começo tomando posse destas chaves do reino dos céus. Senhor, tudo aquilo que na minha vida está trancado, bloqueado, está encerrado, fechado, é agora que eu vou tomar estas chaves para abrir. Senhor, e nestes lugares, compartimentos, eu vou tomar posse
destes despojos de guerras, de batalhas que eu tenho passado. Eu entendi neste dia que a batalha principal já foi vencida, porque Jesus despojou e humilhou, expôs os principados, potestades. E agora eu quero que todo mal que está atuando na vida amorosa, que está atuando na minha vida financeira, na minha saúde, até mesmo na saúde de outras pessoas, que eu estarei colocando diante do Senhor nesta campanha. Eu vou tomar posse daquilo que é meu, porque o Senhor, na dimensão celestial, já me deu. Então, nesta campanha, eu vou tomar posse da prosperidade financeira, do fluir financeiro no trabalho, na profissão, empresa, causas, ministério, em qualquer coisa que para a minha vida é uma fonte de renda. Eu quero tomar posse daquilo que Deus já me deu. Eu quero agora esses despojos na minha saúde, em forma de cura dos nervos, dos ossos, das juntas, articulações, de qualquer um dos órgãos do meu corpo que estão enfermos, ou de outras pessoas que eu apresento nesta campanha. Eu quero tomar posse desses despojos para a vida amorosa, para que haja restauração, felicidade, alegria. Chega desta derrota de relacionamento destruído, de vida de sofrimento. Senhor, eu quero tomar posse e tirar do poder do diabo, despir, despojar esses demônios, porque eu quero e desejo, e assim, pela fé, eu profetizo que a partir de hoje serei feliz nesta área. Senhor, também quero tomar posse dos despojos de guerras, aonde a minha família e familiares estão presos espiritualmente em vícios, prostituições, estão presos em problemas materiais, espirituais, maldições, feitiçarias, idolatrias. Eu quero tomar posse destes despojos que vão se materializar em forma de libertação, de salvação, de arrependimento, e eu verei estas pessoas diante a Cristo, entregando as suas vidas. Senhor,
neste propósito que hoje inicia, eu quero que o Senhor me confirme vitórias sobre todos os que se levantam contra mim. Eu estou falando de demônios, todos eles sejam agora despojados, sejam agora desarmados e também amarrados para não agirem mais contra a minha vida. Que todos eles sejam agora afogados, presos dentro das águas, das profundezas no mundo espiritual, da mesma forma que Faraó, com os seus cavalos e cavaleiros, afundaram e foram consumidos. Senhor, eu cantarei a minha vitória, eu louvarei ao teu nome, porque o Senhor fez e fará maravilhas na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você percebe que nós fizemos uma oração repetindo aqui, e sempre quando eu faço esse primeiro momento de oração, eu tento especificar as coisas que mais acontecem. Mas agora eu vou te dar uns minutos, tá? Depois disso a gente vai rapidinho para a gente encerrar, tá? Não vai demorar mais não. Mas eu quero te dar alguns minutos. É só você que vai entrar nessa campanha. Aí na segunda-feira próxima, eu vou começar a fazer os vídeos diários. Ah, não quero participar, não me interessa. Então nem ore, nem busque. Fique na sua. É só para quem quer os despojos. Só para quem quer ver essas vitórias. Você vai especificar. Eu vou deixar em aberto. Vou deixar o quê? Inclusive você vai ler. Aí, eu estou colocando o quê? Eu estou transferindo a maturidade para você. Para você ler na sua casa, Números 31. Tá? Números 31. Lê o capítulo todo, mas o que interessa é do versículo 26 ao 54. Qualquer coisa, esqueci os versículos que o pastor citou. Vai estar no vídeo, porque nós vamos postar esse vídeo. Depois você pega lá. O que tem lá, pastor? Um ato de gratidão. Tem o quê? Moisés se juntou com Eliasé, o sacerdote, para batalhar contra um exército. Eles venceram e repartiram os despojos. Antes deles irem para a guerra, eu estou resumindo, viu, irmãos? Deus disse assim: eu vou dar essa guerra para vocês, eu vou dar esses inimigos para vocês. Só que de 500, diga assim, de 500. Olha só, irmão, de 500 eu quero um. O próprio Deus falou, de 500 eu quero 500 quilos de ouro. Um é do Senhor. De 500 pessoas que agora seria escrava, um era para servir ao Senhor, lá no tabernáculo, junto com o sacerdote. A grande verdade é que depois que eles foram lá e fizeram esse voto, é um voto, eu vou deixar em aberto para quem quiser, se acha que isso tem valia, você vai fazer um voto nesses 21 dias, para quem quiser. Quando Moisés foi cumprir o voto, Moisés mudou. Moisés disse assim, em vez de dar de 501, eu vou dar de 51. E Deus aceitou. E aquilo ficou por memorial diante do Senhor. Você vai ler isso em casa.
vai discernir, e se você entender que tem que fazer um voto assim, porque a condição para eles vencerem, Deus só daria aquela vitória para eles, se eles concordarem que de 500, um era do Senhor. Aqui tem uma lista, ó, estou até com a outra versão aqui, ó, no versículo 32, assim, ó, os despojos dos que restaram das presas pelos soldados foram de 675 mil ovelhas, 72 cabeças de gado, 61 mil jumentos, 32 mulheres virgens, e a metade dos que lutaram na guerra foi 337 mil ovelhas. Aí tu vai somando isso. E isso era somado para repartir entre Moisés e Eliezer. E tanto Moisés como Eliezer tinha aqui, de cada 500, eu estou falando de milhares aqui, somando no final, se botar os números, dá milhões. De 500, um era do Senhor. Só que não foi isso. Eles deram de 51 para o Senhor. E no finalzinho do texto você vai ver que os próprios soldados que foram para a guerra, e isso era só para Moisés e Eliezer, os próprios soldados vieram e fizeram ofertas voluntárias, porque foi muito grande que eles receberam. Você não tem, talvez, entendimento. No versículo 33, 72 mil cabeças de gado. Irmão, isso era gado demais. Hoje é gado demais. Imagina naquela época, então. Um gado valia como se fosse um carro na época, um carro popular novo. Você vê que era caro. Fora os ouros, braceletes, pingentes que Deus deu por causa disso. Você vai discernir isso. E se achar que isso é válido, você vai fazer um propósito assim. Se você acha que não é, que você não discernir, eu estou jogando a maturidade para você. Aí quando eu tenho que fazer esse voto? No final da campanha, se quiser. Antes ou depois. Mas pode ter certeza que isso vai gerar uma expressão no mundo espiritual. Feche seus olhos. Senhor, eu quero que o Senhor alcance cada pessoa. Cada homem e cada mulher que está aqui conosco nesse propósito. Nós entramos nessa guerra, Senhor, e não vamos sair sem os nossos despojos. Sem um casamento restaurado. Nós entramos nessa guerra, Senhor. Não queremos sair da mesma forma. Queremos sair com a nossa prosperidade que o Senhor nos deu e vai nos entregar em nossas mãos. Sairemos, meu Pai, com a cura, com a libertação. Sairemos, meu Pai, triunfantes, porque acabamos de ler, de entender que o Senhor despojou os demônios, expôs eles publicamente, fez um show da desgraça deles, e além do mais, triunfou. Que esses 3 níveis de autoridade venham sobre esse irmão, sobre essa irmã que começa essa campanha hoje. Que nas orações, em cada dia de oração que essa pessoa orar conosco dentro desse propósito, que ele receba a dimensão da autoridade para despojar. E nós vamos despojar esses demônios, tirar as pessoas que a gente ama do domínio, do reino desses demônios. Vamos desarmar eles. Vamos expor eles à vergonha, porque eles verão a nossa vitória e que o Senhor é conosco. Iremos triunfar sobre eles, ser campeões vitoriosos, dignos, meu Pai, de um troféu, porque o despojo é um troféu. Que cada um que entrar nessa peleja, Senhor, e entrar com esse coração sincero, aberto para receber, Senhor, que essa pessoa seja tomada por essa autoridade. E não há feitiçaria, bruxaria, magia negra, voodoo, encantamento, pacto, reza contrária, oração contrária, mantra contrária, maldição hereditária, não tem nada que vai resistir, porque nós declararemos agora que tudo isso está sendo destruído e neutralizado no mundo espiritual, Senhor. Senhor Jesus, nós entramos agora
para tomar posse desses despojos. E não sairemos sem a nossa vitória, sem a nossa bênção. E só quem crê e concorda, dê uma salva de palmas para Jesus. E diga assim: amém, eu concordo. Pronto, está ligado na terra e ligado no céu. Sente-se aí. Eu vou pedir novamente aí a compreensão dos irmãos que dariam a palavra de oferta. E quero convidar você já para ofertar na casa do Senhor, né? Tem jeito, todas as vezes que é para mim trazer um estudo, a gente sempre enrola um pouquinho. Aí a pessoa que daria a palavra de oferta no domingo já fica no jeito para dar essa palavra de oferta. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco 62 984 93 31 00. Pix Caixa Econômica Pastor Eliseu Lustosa @gmail.com. Conta bancária da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5, operação 001, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Conta Caixa Econômica, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 13, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30 38 4, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Conta Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2. Temos também o PayPal no e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, pode usar o Western Union ou MoneyGram. Não se esqueça de enviar o comprovante ou código pelo WhatsApp 62 98610 2866. Desde já agradecemos, Deus te abençoe e prospere.